Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4. O Jorge está aí hoje? Está lá fora? Eu vou pegar a dica do Jorge, que o ar-condicionado vira as minhas páginas. E aí ontem ele botou o saquinho, eu falei, adorei essa ideia. Assim não voa, né? Mateus capítulo 4, verso 19. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, compreender os teus desígnios e Deus, e entrar debaixo do teu propósito. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! Nós estamos numa sequência, estudando desde a Páscoa, da grande celebração de Páscoa, cantata de Páscoa que nós tivemos, em ordem cronológica dos fatos, para que a gente entenda nesse tempo da ressurreição, até a festa de Pentecostes, muitas coisas aconteceram. Em ordem nós estudamos, né? A ressurreição de Jesus, a manifestação de Jesus sobre a terra, o encontro de Jesus com os discípulos, as últimas orientações, vamos chamar assim, as orientações finais de Jesus aos discípulos, a consagração do Matias, né? Levantado pelo Pedro para substituir Judas no comissionamento dos 12. Nós estamos estudando bonitinho. E como Pentecostes é dia 16, daqui a 2 domingos para frente, Deus falou comigo que até Pentecostes eu precisava revelar ou desvendar o verdadeiro significado do cumprimento do propósito através da vida de Jesus. Eu vou ser bem honesta. Eu estava conversando ontem com alguns amigos e para mim é uma novidade. Tá há tantas semanas no Novo Testamento, porque eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento e nunca me vi na história, na minha vida, ministrando tantas vezes seguidas o Novo Testamento. Mas Deus me impeliu debaixo de um propósito específico. Então eu já vou contar o segredo, porque eu não sou dessas que guardo nada. O que Deus vai derramar sobre nós no dia 16, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração do homem ainda tudo o que ele está sonhando para aqueles que o amam. O que Deus vai derramar sobre nós na nossa festa de Pentecostes não vai ser um derramamento de manifestação, vai ser um derramamento de testemunho. Transformações poderosas serão vistas e ouvidas. Nós vamos sair daqui mergulhados, embriagados, não de uma experiência, mas de uma manifestação eterna, diária, sobre a minha vida e a sua vida. E para isso a gente precisa entender algo poderoso deixado por Jesus para nós, né? Ensinamentos muito profundos. E o Espírito Santo falou comigo assim, a Bíblia chamou Jesus de verbo, quem lembra? O texto diz assim, o verbo que se fez, ou você vai me ajudar a pregar. O verbo que se fez carne. Por que a Bíblia Sagrada, ou o Espírito de Deus, chama Jesus de verbo? Porque o verbo tem a função de gerar ou determinar uma ação sobre o sujeito, ou sobre o substantivo. Então, ele está sempre agindo, se movendo, intercalando coisas e pessoas. Quando a Bíblia chama Jesus de verbo, ele está dizendo, ele é algo
ou a alguém para nós mais íntimos, que vai mover em ação sobre a terra, para unir pessoas e para estabelecer propósitos. É por isso que a Bíblia chama ele de verbo. E eu comecei a observar que durante a estadia de Jesus sobre a terra, Jesus manifestou publicamente muitas ações, algumas em pedidos. Se você ouvir, se você obedecer, onde os discursos eram pautados debaixo de condicionais, ou seja, você tem a possibilidade de querer ou não viver aquele discurso que Jesus estava ensinando, como qualquer coisa na nossa vida. Eu posso te orientar a experimentar e você vai viver se você quiser. Porque existe uma condicional, parte de você, a escolha, a decisão de viver ou de experimentar. Da mesma forma fez Jesus com os discípulos. Mas em alguns momentos específicos, Jesus não usou condicionais. Em alguns momentos específicos, a ministração verbal de Jesus atuava debaixo de uma ordenança, atuava debaixo de uma diretriz. E caso você decidisse não seguir, não viver, não experimentar, a responsabilidade seria exclusivamente sua. Você está aí? Diga amém. Muitos verbos foram ditos, até porque ele viveu sobre a terra 33 anos, mas ministerialmente 3 anos ininterruptamente pregando de dia e de noite. Muitos discursos foram liberados. É óbvio que muitas falas preciosas foram entregues por Jesus. Mas eu escolhi 3. 3 que nessa noite vão definir o propósito de Jesus sobre nós. Põe para mim, Felipe, por favor, a primeira. Põe aqui a outra, a definição. Isso. Verbos que definem o propósito. O primeiro, dá para você ler aí? Vinde. O segundo, ficai. E o terceiro, então repete comigo. Primeiro, vinde. O segundo, ficai. E o terceiro? Hoje nós vamos falar exclusivamente do vinde. Domingo que vem, nós vamos estudar sobre o ficai. E em Pentecostes, nós vamos entender o ide de Jesus. Então, 3 verbos, observa a narrativa, 3 verbos onde Jesus os coloca de forma onde aquele que o recebe como ordenança. Ele diz, vinde. E o que o verbo vinde quer dizer para nós? É uma derivação do verbo vir. Põe para mim, Felipe, agora sim, o significado. O verbo vir significa acompanhar alguém até um certo local. Então, quando ele diz, vinde, venha, ele está dizendo, me acompanhe até um lugar determinado. Ele está dizendo, ir para junto de alguém. Então, quando ele narra vinde, ele pode estar dizendo, venha para junto de mim. Ele pode dizer, deslocar-se a partir de, ou seja, sair do lugar onde você está e se deslocar até aonde eu estou. Até o lugar onde eu me coloco. Número 4, chegar alguma coisa até um certo limite. Então, quando ele chama, ele diz, vinde, ele está dizendo, tem algo para ser alcançado. Tem um motivo pelo qual você precisa se deslocar. Número 5, ocorrer à memória, ao pensamento. Então, é uma possibilidade também de dizer, leva-me em você. Leva-me, se permita ir ao meu encontro, aqui também em pensamento, em expectativas. Número 6, provir ou ter origem em. Então, quando ele diz, venha até mim, ele pode estar também querendo dizer, eu sou aquele que vou prover. Eu tenho a origem para que você buscar. 7, mostrar-se, apresentar-se de determinada forma.
venha, se apresente, esteja mais próximo, mais perto de mim. E por último, número 8, expor, apresentar desculpas, argumentos, etc. Quando ele diz, venha a mim, ou vinde a mim, ele está dizendo, eu posso ver, né? Eu posso estar próximo de identificar em você coisas e circunstâncias. Você está aí? Diga amém. Então, em algumas situações, Jesus narra o primeiro verbo. E a primeira delas na Bíblia Sagrada é Mateus capítulo 4, verso 19. Vamos ler, por favor, mais uma vez. E disse-lhe, quem disse? Jesus. Vinde após mim, e eu vos farei. Põe para mim, Felipe, por favor. Então, primeira sentença que nós vamos aprender hoje, a partir desse verbo poderoso, para chegar a algum lugar, ou para viver algo designado pelo céu, é necessário ninguém que não sai do seu lugar de conforto, ao encontro daquilo que é designado pelo Senhor para a vida dele, vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Ninguém que não se permitir sair do seu estado, ir em direção em buscar aquilo que é trilhado pelo céu para a minha vida e para a sua vida, vai passar a vida toda sem experimentar esse desígnio. Pastor, o que significa isso? Você vai viver sem propósito. É por isso que você conhece um monte de gente que diz por aí, eu não sei por que eu nasci. Eu não sei o porquê que eu estou vivendo sobre a terra. Por quê, pastora? Porque ainda está sob a sua zona de conforto. O desafio que Jesus narrou aos discípulos foi: eu vim à beira da praia, porque esse é o texto. Eu vim à beira da praia ver vocês debaixo do ofício natural. Eu estou aqui para observar vocês pescando. Vocês são pescadores, homens conhecedores do mar, dos peixes. Eu vim até aqui conhecer vocês. Primeiro propósito, você não escolhe seguir a Cristo, Ele te escolheu primeiro. Jesus foi à beira do mar, olhar os pescadores. A Bíblia diz, Ele diz para mim e para você, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Para quê? Para que você vá e dê frutos. Então toda a escolha de Deus é determinante para uma mudança de vida poderosa. Deus não escolhe você porque Ele tem pena de você. Ele não escolhe você porque você está todo ferrado, destruído, e Ele está cuidadosamente com medo de você se perder. Ele escolhe porque Ele tem poder e propriedade para mudar a história da sua vida. Então Ele diz, eu escolhi você, não foi você que me escolheu. Para quê? Porque eu quero que você vá e dê fruto. Eu tenho um propósito para cumprir a história da sua vida. Depois que Ele deixa bem claro que não é a gente que vai, a escolha dele, mas é Ele que nos escolhe, aí Ele entra com esse verbo. Ele entra com esse verbo e Ele desafia aqueles homens a tomar a decisão de largar a sua estrutura natural para encontrar o seu caminho diante de Deus. Então Ele diz, vinde, você está aí? Ele diz, vinde após mim. Então olha bem para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, Ele não disse, vem comigo. Ele não disse, seja meu parceiro. O que Ele disse? Vinde. Por que Ele disse, vinde após mim? Por que Ele disse, vinde após mim? Raciocina aí, irmão. Porque Ele é o caminho.
Jesus é Ele é o caminho. Ele não pode convidar você para andar ao lado dele, porque senão você passa à frente dele e faz as suas escolhas. Por mais maduro que você seja, por mais íntimo com Deus que você seja, se ele te der a abertura de escolher, você pode escolher caminhos errados para a sua vida. Então ele diz: não vem do meu lado, nem tente vir na minha frente, venha após mim, porque comigo não tem erro, não tem estrada torta, não tem desvio, não tem. Você vai seguir aquilo que eu determinar. Aplauda o Senhor. Põe para mim, Felipe, por favor. Só existe um jeito de viver o propósito. É seguir Se você quer viver o propósito, você precisa sair do lugar que você está e começar a olhar a direção que Deus está construindo para você. Olhar para Deus e seguir os seus passos. Não tira não, Felipe. Lembra daquela história chamada Pegadas na Areia? Marcas foram deixadas de pés na areia. Durante uma parte do caminho, tinham 4 pés marcando a trajetória. No pior momento da história da vida daquele homem, só tinham 2. Então ele chega para Deus e ele diz para Deus: em toda a grande maioria da minha caminhada, o Senhor estava do meu lado. Mas nos piores momentos da minha vida, eu caminhei sozinho. Aí Deus diz para ele: não, querido, você não entendeu. Durante o início, onde estava tudo bem, nós estávamos juntos. Mas no momento onde começou a dar tudo errado, você não estava sozinho. Eu carregava você, eram meus pés que marcaram a areia. Quando você decide seguir o caminho certo, por mais que ele saiba que vai ter momentos que vai ser difícil, é ele que te carrega no colo. Por quê, pastora? Porque a escolha não é errada. É preciso experimentar transformação para crescer e amadurecer. E aí ele se apresenta e ele diz: e eu estou contigo. Nós vamos passar por isso juntos. E vai dar tudo certo. Continua lendo. Só existe um jeito de viver o propósito, é seguir o caminho. Se você não segue o caminho, a estrada que você percorre é... Posso falar? Quando você não se coloca atrás dele para observar as suas direções, a ordem para onde ele quer que você caminhe, e você acha que a caminhada dele é lenta demais, você acha que ele dá volta demais, e que você pode fazer uma escolha e chegar mais rápido. Você pode fazer uma escolha, entrar por um lado onde ele não está trilhando e chegar lá na frente antes dele. A Bíblia vai sinalizar para nós o tempo todo que esse caminho que nós escolhemos antes do Senhor é um atalho. E um atalho que vai nos roubar do propósito final. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: é melhor seguir atrás do que tentar escolher o seu próprio caminho. Por quê, pastora? Porque quando nós fazemos essas escolhas, o nosso único propósito é chegar logo e resolver a questão. Eu quero casar, eu quero ter meus sonhos realizados, eu quero viver, eu quero experimentar, esse é o propósito final. Então eu vou usar toda a minha energia, a minha força para concluir isso, porque eu tenho pressa. Mas Deus não tem pressa que eu chegue no propósito. Deus precisa que antes que eu chegue no propósito, eu esteja pronta para viver o propósito. É por isso que ele fez o povo andar por 40 anos no deserto. Eu podia chegar em 40 dias. E quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá para ver. Podia chegar em 40 dias. Por que Deus fez com que eles rodeassem a mesma montanha por 38 anos? Não era porque eles não conheciam o propósito, que eles sabiam que precisava chegar a Canaã para viver da terra prometida. É porque eles não amadureciam aqui. Não basta você ter pressa. Atrás de Jesus, Ele governa o tempo.
Ele governa as circunstâncias. E Ele vai trabalhar para amadurecer você. Para quando você chegar lá, você não deixar escorrer entre os seus dedos aquilo que Ele planejou para a sua vida. Imaturos perdem a bênção, porque tem pressa. Os maduros aprendem que quanto mais tempo eu tiver na mão do olheiro, mais perfeito vaso eu serei. É ruim entrar na mão do olheiro. É chato ficar lá rodando, quando você já queria estar no forno, antecipando os processos. Mas Deus olha para mim e para você e sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Para chegar lá, nós precisamos vencer o vinde. E como é que se vence o vinde? Entendendo, à minha frente precisa estar Cristo. À minha frente não pode estar os meus desígnios, os meus desejos, o meu sonho, aquilo que eu construí para mim, porque esses são os meus caminhos. Quando o vinde é manifestado, Ele está dizendo, você quer acertar? Você pode escolher errar. Cada um de nós pode escolher errar por toda a sua vida. Ele diz, o cair do homem, o levantar de Deus. Deus vai estar lá sempre para te ajudar. Como é que Ele vai fazer? Você pegou um caminho torto, Ele vai lá te sinalizar. Não é esse não, é lá. Te traz de volta. Mas aqui, Ele continua na frente. Não é porque você errou que Ele vai ficar com peninha de você e vai carregar você no colo como uma criança mimada e diz, vem aqui com o papai, que o papai não vai deixar você errar. Ele vai dizer para você, você escolheu um caminho errado, volta. Mas eu continuo na frente. Eu continuo determinando a caminhada, porque eu sou o caminho. E entender isso é a primeira parte. E por incrível que pareça, você pode achar que é fácil. Não, é fácil receber uma chamada de Jesus e decidir segui-lo. O problema é que, por muitas vezes, eu não vou querer que Ele esteja na frente. As escolhas dele nem sempre são as minhas escolhas. O caminho que Ele quer trilhar não é o que eu quero trilhar. E a gente começa essa caminhada toda empolgada. Mas chega um determinado tempo, você vai dizer assim, para fazer o que Ele fez, eu posso fazer sozinho. Para andar por esse caminho, eu posso andar sozinho. Eu não preciso dele. E é aí que entra o perigo. Porque você continua querendo viver o propósito. Você continua querendo viver aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, mas não está mais disposto a ficar atrás dele. O vinde, do verbo vir, começa a trabalhar algo muito importante dentro de nós. Uma palavrinha muito importante chamada renúncia. Ele chamou Pedro e ele disse, vinde após mim, porque eu vou te fazer pescador de homens. Para isso, você vai ter que abrir mão do que você pensa, do que você acha, do que você entende. Pedro, você tem que abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade. Eu sei que você é dono dessa companhia de barcos. Eu sei que você manda nos outros pescadores. Eu sei que você está preocupado com o que as pessoas vão dizer e você abandonar tudo para vir atrás de mim. O problema é que se não tiver renúncia, o vinde não funciona. Se não tiver renúncia, o vinde é parcial, é por um tempo, é temporal. Uma hora ele vai parar, ele vai acabar. É por isso que a gente tem um monte de gente que vem, que ouve a chamada, que vem, mas que para no meio do caminho, porque descobre que vinde é renúncia. Que o vinde não é companheirismo, que o vinde não é um convite para um relacionamento. Um vinde é tratamento emocional.
O vinde é uma faculdade para sair formado em maturidade. Você quer que eu te revele o caminho? Então fica aqui, ó, olhando a minha sombra. Se eu subir, você sobe. Se eu descer, você desce. Se eu fizer a curva, vem atrás de mim. E se eu resolver pousar e ficar 30 mil anos sem dar um passo para frente, esteja disposto a renunciar a tua angústia, a tua ansiedade, o teu querer, a tua vontade, porque o vinde é renúncia. Eu posso te revelar o meu propósito. Ele revelou para o Pedro: vem, após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Você será conhecido não pelo seu ofício terrestre, mas pela obra que eu vou fazer você manifestar sobre a terra. Mas não tem como viver isso se você não abrir mão. Quem acredita que o vinde é um convite para a graça sem transformação não conhece Jesus, nem o evangelho que é pregado. Por quê, pastora? Porque observa aquele aplicativo que nós temos do carro, o Waze. Você põe o endereço lá, põe ou não põe? E ele faz o caminho para você chegar até lá. Mas se você parar, você está na estrada, está seguindo direitinho. Ele diz, a 22 metros, vire à direita. Aí você vira, liga a seta e entra. A 100 metros, continue em frente. E você vai seguindo. Aí de repente você diz, o carro está sem gasolina. Eu vou ter que parar no posto. Você vê um posto lá na frente, você liga a seta, entra no posto, você abastece o carro, sim ou não? O que acontece com esse? Se você não sair da rota, a seta vai ficar lá, parada no mesmo lugar. Se você pegar a estrada contrária, teve que pegar o retorno, porque o posto era outra pista. Aí ele vai dizer o quê? Recalculando a rota. O que a senhora quer dizer, pastor? É assim que Cristo faz na minha vida e na sua vida. Quem desiste da rota somos nós. Você pode parar para abastecer, a seta vai continuar piscando lá. Falta tanto para chegar, vai continuar piscando lá. Ele espera você abastecer e voltar para o caminho. E ele vai continuar te dando a direção. O tempo determinado que você para, é você que perde a oportunidade de chegar mais rápido. Agora, se você decide dar a volta e seguir para um outro caminho, ele vai dizer para você, recalculando a rota. Por quê? Porque você saiu, você se desviou, você perdeu o caminho original, mas ele quer trazer você de volta. Ele vai recalcular essa rota quantas vezes forem preciso. Pastor, eu não quero mais essa rota. O que você faz? Você desliga o Waze. E aí você dá destino ao carro no caminho que você quer. Quando você diz para Deus, eu não quero viver esse propósito, você desligou o Waze. E aí, amigo, ele não tem responsabilidade sobre a sua felicidade. Decida governar o carro da sua vida, sabendo que você tirou o Espírito Santo de lá. Sabendo que você convidou ele para sair. Por quê? Porque a chamada para você vir estabelecia um princípio de renúncia. Fique após mim. Siga o meu direcionamento. Qualquer coisa contrária a isso está fora da minha responsabilidade. Você pegou? Diga amém. Põe para mim, Felipe, por favor. Segundo ponto. Se Cristo é o caminho, vir após ele significa seguir aquilo que ele já determinou. Ele é não tem jeito. Se ele diz que tem buraco na frente,
que é para reduzir, não acelere, irmão. Se ele diz que na frente tem polícia, na pista, não tenta furar o bloqueio. Por quê? Porque desobedecer vai prejudicar você nessa estrada desse caminho. Siga a rota determinada e você vai sair dela ileso. Você vai sair dela completamente perfeito. Por quê? Porque Ele quer levar você ao cumprimento final desse propósito. Você está aí? Diga amém. Põe o outro para mim, Felipe, por favor. Eu resolvi pregar igual o Silas Malafaia. Estou botando o número hoje aí. Todo vinde será para gerar renúncia. Diga comigo: orgulho, soberba e a sabedoria humana. É quando você diz: eu sei como fazer. Eu posso fazer sozinho. Isso é coisa para novinho. Eu já estou muito na frente. Aí Deus olha para nós e diz assim: já desviou do caminho e não sabe. Já está fora da rota e não se ligou. Por quê, pastora? Porque o vinde é renúncia. Se é para seguir Jesus, não dá para seguir o que você pensa. Não dá para seguir o que você gosta. Não dá para seguir o que você acha. Não dá. Se é para seguir Jesus, Ele vai dizer o caminho. Ele vai determinar esse caminho para nós. Põe o outro para mim, Felipe, por favor. Todo vinde precisa gerar. Vai lá comigo agora em Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28. Essa é a segunda vez na Bíblia Sagrada que Jesus ministrou o vinde como ordenança para viver o propósito. O que diz aí na sua Bíblia Sagrada? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu... então você já pegou, né? Ele diz: venha a mim, venha seguir o caminho que eu estou determinando. Aí ele abre um parênteses, ele diz: você que está cansado, que está sobrecarregado. Aqui ele estava falando de religião. Ele não estava falando de gente que está cansada de trabalhar, que está cansada de ficar em casa. Ele estava falando de gente que estava subjugada pela religião, que não conseguia cumprir as 603 leis, que era muito rígido. O farisaísmo era algo que imperava naquela época, então eles davam ordens, criavam regras que nem eles mesmos conseguiam vencer. Então Jesus estava falando especificamente para esse grupo de pessoas: você está cansado de viver debaixo de regras, tendo que viver uma obediência cega sem entender propósito. Ei, me segue. Mas olha o final da frase, o que ele diz aí? E eu, porque toda vez que você decide seguir após Jesus, uma transformação tem que acontecer. A seguir do verbo, uma mudança tem que se manifestar. Quem segue Jesus e não opera em mudança, está debaixo de engano. Por que está debaixo de engano, pastor? Jesus está enganando? Não, ela está se enganando. Por quê? Porque ela diz que está seguindo no caminho, mas ela não renunciou. Ela diz que ela está no caminho, que ela está obedecendo, que ela está seguindo, mas ela não renunciou. Por quê, pastora? Porque quem segue Jesus recebe o comissionamento do vir. Ele garante uma mudança. Ele diz: vem até mim os cansados e os sobrecarregados, porque eu vou transformar eles, porque eu vou aliviá-los. Ele dá uma resposta imediata. Ele diz: aquele que vem passa por mudança, aquele que vem passa por transformação. Então deixa eu abrir meu coração para você na autoridade do nome de Jesus e arregalar bem o cantudão branco do seu olho. Eu estou desafiando você a procurar na Bíblia Sagrada um texto que Jesus diga: vem a mim como estás.
ouvir um glória? Procura na tua Bíblia Sagrada. Onde foi que Jesus disse para você? Vende como estás. Esse texto não existe. Porque Jesus nunca disse isso. Se Ele desafia o homem a segui-lo, o propósito é mudar a vida dele. E Ele não vai enganar ninguém. Vem após mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Eu vou aliviar. Porque ninguém que anda após mim não é transformado e não é mudado. Jesus disse, porque Ele é amor. Vinde como estás. Ele não se importa se você é um pecador, se você é um errante pela terra, ou um desastrado que só faz bobagem. Ele quer você porque Ele te ama. Ele te escolheu porque Ele te ama. Porque o desejo dele é que ninguém passe a eternidade no inferno sem relacionamento. Mas Ele olha para mim e para você debaixo de responsabilidade e diz: vem. Vem. Porque a partir do momento que você começa a me seguir, você não está mais no seu caminho, agora você está no meu. A partir do momento que você começa a me seguir, eu sou responsável pelas suas escolhas. E comigo é impossível você não mudar. O drogado que passa a me seguir nunca mais tem encontro com a droga. O ladrão que passa a me seguir nunca mais tem encontro com o roubo. Por quê, pastora? Porque eu amei quando eu escolhi ele para caminhar comigo. Mas a renúncia dele vai gerar nele transformação. Se Deus olhou para você e disse: vem, Ele está dizendo para você, talvez a vida que você escolha, ou que você tenha escolhido para você, não seja tão boa assim. Talvez você esteja seguindo um caminho que não é o meu caminho. E isso vai trazer complicações para a sua vida. Pastora, esse Deus é tirano. Esse Deus é egoísta. Porque se a gente não obedecer o que Ele quer, Ele não leva a gente a altos lugares. Não é porque Ele é tirano. Não é porque Ele é cruel. É porque Ele te ama. Ele não quer que você fique 40 anos no deserto. Tem uma terra prometida para você experimentar e viver. Em 40 dias muda tudo. O que faz de nós, homens e mulheres, que vão viver a plenitude dessa Canaã? Renúncia. Para onde é que é para ir, Jesus? É para lá? Eu vou. É para dormir aqui essa noite. É aqui que eu vou dormir essa noite. Os amigos do mal podem chegar e dizer: mas é só uma meia hora. Vamos dar uma fugidinha por 2 horas. Eu vou aparecer nos seus sonhos da madrugada. E você vai olhar e vai dizer: eu estou lembrando da voz da pastora Érica dizendo: não sai do caminho que Ele determinou para você. É só uma paradinha. É só um minutinho. Eu sou novo demais. Você acha que Deus erra no tempo? Se Ele quisesse você no ministério com a minha idade, Ele esperava você fazer 40 anos para te escolher. Se Ele te escolheu e te chamou, é porque Ele tem pressa. Tem um caminho lindo para você trilhar. Vem! Vem! E se encaixa atrás dele. Põe para mim, Felipe. Tem mais? Todo vídeo precisa, o último. Todo vídeo precisa de mudança, entenda isso. Se Ele te chamou, Ele está trabalhando em você. Ele está mudando você. Está me ajudando, né, Rebeca? Pastora, Jesus me chamou quando eu era ainda pequeno. Mas eu não sei o que Ele quer de mim. Tem 2 coisas erradas. Se Ele chamou, Ele te dá o destino. Se Ele diz: vinde após mim, Ele diz:
eu vou te fazer pescador de almas. Ele não chama homens para segui-lo de forma cega e burra. Ele está te chamando para segui-lo. E ele já disse para você: porque só eu posso te dar a família que você sonhou. Só eu posso construir obras através de você na terra. Sozinho você não pode, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos 2 caminhos para escolher. Ou a gente se humilha, a gente recua em nós mesmos, no orgulho, na soberba e na sabedoria humana, e deixa Cristo fazer o papel dele de guia. Ou nós vamos escolher um caminho onde Cristo vai se isentar de responsabilidades. É por isso que muitas vezes a sua oração é: eu estou fazendo tudo direito, Deus, mas as coisas não acontecem da forma como eu sonhei. As coisas não estão debaixo daquilo que gera a minha expectativa. Não é porque você está no erro, não é porque você está no pecado, você só não está no caminho. Porque quando se segue a direção de Deus, é impossível dar errado. Você já viu Deus chamar alguém e não usá-lo? Me conta na Bíblia Sagrada Deus levantar algum homem ou alguma mulher e não cumprir sobre ele o propósito pelo qual ele designou? O problema é que nós estamos vivendo um tempo onde a sociedade o tempo todo diz para você que Jesus é amor, que Ele quer perdoar os seus pecados, que Ele quer ver você feliz. Em nenhum momento desafia você a ser uma nova criatura. Em nenhum momento faz você entender que o vinde requer renúncia. E que ninguém que segue, olha que lindo Jesus dizendo: aquele que abriu mão do seu pai e da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, por causa de mim, esse será colocado diante de grande honra e galardão. O que ele está querendo dizer? Não é para você largar a família, ser separado dos seus parentes. Ele está dizendo, é aquele que aprendeu que nada que é externo pode influenciar no caminho que eu tenho que trilhar. E esses que entenderam isso são levados debaixo de grande galardão e honra. Você está sofrendo. Eu vou falar, posso falar? Você está sofrendo porque você quer. Porque um conflito existe dentro de você. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero muito suar de dentro de mim. Mas eu fico pensando, e se o caminho que Ele quer que eu siga não me levar na balada no sábado? E se o caminho que Ele quer me guiar me separar dos meus amigos de hoje? E se o caminho que Ele quer me guiar vai fazer eu mudar as minhas expectativas sobre faculdade, sobre trabalho? Você está disposto? Meu pastor dizia assim: você quer ouvir a verdade? Pergunta. Deus tem boca e fala. É igual nós, né, mulheres? Quando a gente vai se arrumar e a gente põe uma roupa, essa roupa está um pouco decotada. Você viu no espelho, você está achando que está decotada, aquilo está te incomodando. Aí você chama alguém e pergunta: você acha que está um pouco decotado? Já te incomodou, sim ou não? Por que tem que ouvir o terceiro? Se você perguntar para Deus: você quer que eu largue a noite? A resposta vai ser curta e rápida: sim. Você quer que eu abra mão do que eu estou fazendo? Você quer que eu abra mão dessa circunstância específica? Você vai ouvir o sim ou não de Deus sem maiores dificuldades. Por que, pastora? Porque Ele tem pressa em que você venha para o caminho. Não tem uma frase aí não, Felipe, que eu botei? Tem mais não? Acabou? O que a senhora quer nessa noite? Eu quero que você nunca mais leia a Bíblia Sagrada sem refletir sobre o vinde.
Quando Jesus chamou os discípulos, quando Ele chamou a você, Ele estava desafiando a você a descobrir um caminho que Ele vai trilhar. Ele que nos leva, Ele que nos guia, Ele que determina. Pastora, mas os meus sonhos, se esses sonhos se encaixarem nessa rota, Ele vai fazer você viver. Mas se esses sonhos não se encaixarem nessa rota, Ele vai dizer para você, ou eles ou eu. Por quê, pastora? Porque não dá para seguir a dois senhores. Ou você segue a vontade de Deus, ou você vai seguir aquilo que você acredita. Nós não temos tempo mais para brincar de crente. Tá chato já. Tá chato. Um monte de gente dizendo, em nome de Jesus. Ah, que Jesus te abençoe. Ah, Jesus vai me abençoar, vai me ajudar. Mas que caminho que está seguindo? Jesus não é banana de feira, nem amuleto para idólatra. Por que, pastora, banana de feira? Banana de feira, você vai lá e o cara fica assim, tá uma delícia, docinha, prova um pedaço. Prova um pedaço. Ó, se você provar, você vai gostar. Prova um pedaço. É assim que o mundo está oferecendo Jesus. Prova, prova, por favor, é docinho, é uma delícia. Ele cura, Ele restaura, Ele salva, Ele é só amor. E onde é que está a parte que Ele é Pai? Que Ele exorta aqueles que Ele ama. Que Ele não vai desistir de apregoar a sua vontade, de estabelecer a sua vontade sobre a terra. Aonde está na Bíblia Sagrada que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Quem gosta de comer banana na feira ou experimentar Jesus como banana na feira não quer relacionamento com Ele não, desculpa. Quer só experimentar do docinho. O que a senhora quer, pastora? Eu quero convidar você a ouvir o Vinde nessa noite. Com toda a clareza que Ele necessita e que Ele exige. Porque Ele escolheu você. Como Ele escolheu a mim. E por causa da escolha Ele veio. Você não foi buscar Jesus. Ele foi até você. Você estava perdido, errante, pelo caminho. Ele mandou alguém lá. Alguém chegou até você e disse, vamos lá na igreja. Vamos, deixa eu fazer uma oração pela sua vida. No meu caso, parentes próximos. Casamento totalmente destruído. A minha tia já tinha tentado suicídio 2 vezes. Vivia um casamento de fachada. De repente, numa festa, o meu tio faz uma renovação de votos, olha para ela e diz, diante do altar, alguns anos atrás eu prometi ser fiel a você e eu menti. Eu prometi que eu ia te amar e te respeitar e não fiz nada disso. Mas é que eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje. Mas hoje, diante dessas testemunhas, eu quero prometer de novo que eu vou te amar. Que eu vou cuidar de você e vou te respeitar. Ficou um olhando para a cara do outro e diz, eu não estou entendendo nada desse negócio aí não, gente. E Deus usou a transformação desse casal para alcançar toda a minha casa e minha família. Eu falei para ela, a gente se encontrou no mercado um dia desse, eu falei para ela, tia, você tem noção de quantas pedras tem na sua coroa? Aí ela ficou olhando para a minha cara, falou, não, por quê? Eu falei assim, porque a senhora me ganhou para Jesus. E olha quantas pessoas vieram por causa do seu amor por Jesus e do seu testemunho. Deus está só colocando pedrinha na sua coroa, só acrescentando pedrinha na sua coroa. Você não escolheu Ele não, amigo.
Ele botou alguém para encontrar você no nome dEle. Embaixador dEle, responsável pela palavra, chegou até você. Alguém manifestou isso publicamente. Você ouviu. Ele foi. E quando você veio ao encontro dele, aí ele lançou a palavra. Aí ele disse: vinde a mim. E alguns anos atrás, você levantou a sua mão e você disse para o Senhor: eu quero ir. Muitos de nós ouvimos o vinde e aceitamos. E passamos a começar a participar dessa caminhada. O problema não é o início, porque no início tudo é amor. O problema é que a gente não entende quando os ventos sopram, quando a chuva vem, quando a terra treme. Aí você pergunta assim: mas ele não está na frente, por que eu estou passando por isso tudo? Quando o pensamento tinha que ser: está chovendo? É ele. Está ventando? É ele. Está tremendo? É ele. Mas eu não saio daqui não, ó. Enquanto ele estiver determinando a rota, eu vou atrás dele. Porque ninguém que segue a Cristo sai ferido. Ninguém que segue a Cristo para no meio da caminhada. Por quê, pastora? Porque Ele quer que você chegue no final. Fique de pé no seu lugar. Os verbos que definem o propósito: vinde, ficai e ide. Eu sei que Deus falou com você. E nessa noite eu quero refazer o convite de Jesus sobre a sua vida. Porque talvez no primeiro convite, ninguém te explicou que seguir a Cristo e impor responsabilidades. Quando eu fui na frente entregar minha vida para Jesus, não sabia de nada. A minha alma clamou e eu aceitei. Mas aí quando você está seguindo a Cristo, que você começa a entender que todo aperto, que todo molde é trabalho de Deus na minha vida e na sua vida. Porque entre o vinde e o ide, um caminho precisa ser trabalhado debaixo de maturidade. Não adianta você ver e querer passar pelo ficai e pelo ide e chegar no ide imaturo, sem responsabilidade alguma. Deus não quer levantar uma geração fruta que não pode ser apalpada, que se apertar demais solta caldo. Uma geração não me toque. Ele quer poder olhar nos seus olhos e dizer: eu preciso trocar suas vestes, porque elas estão sujas. Eu preciso pôr a mão na sua cabeça e derramar um óleo fresco sobre você. Ele precisa ter liberdade para dizer exatamente o que você precisa. Eu só aprendi isso de uma forma muito dura e cruel. Eu começava a ler a Bíblia e buscar a Deus. E eu falava: fala comigo, Deus, eu quero saber exatamente o que você pensa de mim. Eu fechava meus olhos, abria a Bíblia Sagrada, botava o dedo assim. E o texto dizia: ó prostituta tu, Israel. Aí eu dizia: o negócio aqui ficou meio errado, né? Aí fechava e dizia: não, Deus, não é isso não, quero falar outra coisa. Fala aqui comigo. Abria de novo. Porque Israel, prostituta. Eu falei: acho que o nosso diálogo não está legal não. Até que eu falei para Deus: por que o Senhor está me chamando de prostituta? Fiquei braba, né? Aí Deus falou comigo: porque a prostituta, ela troca o que ela tem de vida, de importante, por qualquer outra coisa.
E você está trocando aquilo que eu tenho por você, para você, pelo que você acha e pelo que você pensa. Eu comecei a chorar e falei, eu sou essa prostituta mesmo. E ele começou a trabalhar. O vinde requer renúncia, filho. Deus não te chamou para te deixar do mesmo jeito. Vinde como estás é heresia, não existe na Bíblia Sagrada. Ele só te chama porque Ele tem propósito para cumprir. Ele só te chamou porque Ele já viu você transformado lá na frente. Ele já viu sua casa, Ele já viu seus filhos, Ele já viu sua família, Ele já viu o ambiente dos seus amigos, Ele já viu. Deus é o único que vê o fim antes do começo. Antes de chamar o Pedro e dizer, vinde a mim, Ele já viu o Pedro pregando no cenáculo e mais de 3.000 almas se convertendo. Porque o fim é o propósito e o vinde é o início de uma caminhada de renúncia. Eu quero convidar você que quer aceitar o vinde de Jesus para a sua vida. Pastor, eu já andei por muitas rotas. Inclusive eu mesmo criei muitos atalhos para mim mesma. Pastora, não foi por maldade. Eu não estava buscando coisas erradas. Eu só achei que dessa forma ia ser mais rápido e menos dolorido. Só Deus sabe exatamente o que você precisa. Você não é o que você diz que você é. Você é o que Ele vê que você é. É por isso que Deus não escolheu os irmãos mais bonitos ou mais fortes de Davi. Porque Ele não olhava o que Davi achava dele mesmo. Ele viu quem Davi era. E Ele escolhe Davi para ser rei, porque Ele sabe que mesmo o menino ruivo, feio, sardento, tinha algo dentro de Davi que iria levar o propósito até o último dia. Ele escolheu você e está chamando você a essa responsabilidade, porque Ele sabe que você pode. Pastor, eu não tenho força. Tem, senão Ele não te chamava. Pastor, eu sou fraco. Não é, porque senão Ele não te chamava. Pastor, eu sou menina, eu não sei falar. Não é, senão Ele não fazia isso com Jeremias. Ele não tinha chamado Jeremias. Ele não tinha chamado Isaías, que tinha a boca suja. Ele não tinha chamado Gideão, que era o menor da casa dos seus pais. Ele não tinha chamado a Raabe, que era a prostituta da cidade. Se Ele chamou você, é porque Ele já viu que aí dentro tem coragem e força suficiente para renunciar e seguir. Não seja aquele que desiste fácil. Seja aquele que vai determinar e diz, eu vou conseguir e vou viver as melhores experiências de Deus para a minha vida.